Olá, católico! Olá, católica! Hoje estamos no 4º dia da novena de Santa Teresa d'Ávila, oração, trato de amizade. Hoje, no 4º dia, nós vamos falar da oração, trato de amizade. Então, que nós possamos entender que o sentido dessa novena é a busca da intimidade com Deus, que nós possamos nos colocar à disposição de Deus para que essa intimidade ela seja maior a cada dia. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, glória da Igreja e do Carmelo, que ensinaste a grande ciência da oração, ficai conosco em cada dia desta novena que fazemos em vosso louvor. Ensinai-nos o caminho da oração, da intimidade com Deus, ajudai-nos a praticar as virtudes. Atendei os pedidos que fazemos com toda confiança pela Santa Igreja, pelos nossos familiares, por toda a humanidade, e agradecemos confiantes a vossa proteção. Santa Teresa de Jesus, mestra do amor, da oração, mostrai o caminho que conduz ao Senhor à salvação. Então, que nesse 4º dia nós possamos meditar pensando nesse tema, que é oração, trato de amizade. Muita gente afirma que não sabe rezar e quer aprender. Santa Teresa é mestra da vida de oração. Ela nos ensina a rezar com a vida através do contato com Nosso Senhor e ensinou este modo próprio de rezar às comunidades carmelitanas. A sua novidade está em reconhecer que o próprio Deus habita em nós, mora dentro de nós e quer que passemos a vida em sua companhia. Quando por fora ficamos preocupados com as riquezas, luxos, prazeres e discórdias, lá dentro Deus fica esquecido. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é muito belo e grande, por isso, Teresa o compara com um castelo, feito de um só cristal. No centro está o Sol, que é Deus. Este faz com que o cristal se torne resplandecente, refletindo sua luz. Rezar com Teresa é estar com Deus numa presença amorosa e trazê-lo para a vida e deixar o cristal resplandecer ao sol. Esta descoberta por um Deus tão próximo leva Teresa a tratar de uma vida de amizade com o amado. Devemos estar na presença de Deus como estamos na presença de um amigo, na qual desejamos estar com ele e falarmos das nossas intimidades. Você já pensou em se encontrar com Deus em seu íntimo e em manter com Ele um relacionamento de amizade? Então, nessa meditação, a gente inicia com esse questionamento, né? Muitas pessoas falam que quer rezar, não sabem como rezar e quer aprender. Mas depois que aprende como que deve ser uma oração, às vezes não a faz com tanta delicadeza, precisão e, como nós falamos lá no 1º dia, com perseverança, né? Santa Teresa fala que a oração está em reconhecer que o próprio Deus habita em nós. Nós da Igreja Católica, a Igreja Católica acredita que nós temos nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O corpo é esse físico que vocês estão vendo. A alma, ela é o lugar em que Deus guarda o Espírito Santo dentro de nós. Então, a nossa alma é o lugar onde nós guardamos os sentimentos bons, os sentimentos ruins, nós guardamos as emoções. Então, tudo isso que você não consegue palpar e que você também tem, ele está armazenado na sua alma. E o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro do seu espírito, né? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a capacidade de sentir essas emoções, nós temos a capacidade de ter o Espírito Santo de Deus em nós.
Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele habita dentro de nós, ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus. Então, Deus, ele não está longe, ele está tão perto que ele está em nós. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E depois que a gente entende isso, sabendo que a sua alma é como se fosse assim, um recipiente, é como se fosse uma vasilha que armazena Deus dentro dela, e nessa vasilha você também tem todos os seus sentimentos, as suas emoções, a gente começa a entender por que ela fala que quando nós nos preocupamos com as riquezas, luxos, prazeres e discórdias, dentro de nós Deus fica esquecido. Nesse mesma vasilha, nesse mesmo recipiente, se você coloca boas emoções, o espaço de Deus ele aumenta. Mas quando você coloca coisas do mundo, riquezas, preocupações, blasfêmias e tudo aquilo que não é do agrado de Deus, o espaço que era reservado para Deus ele vai diminuindo. Então é isso que Santa Teresa quer dizer quando ela fala que Deus habita em nós, e quando nós pensamos em outras coisas que não são de Deus, Deus fica esquecido. Esse espaço ele diminui. Então não é Deus que se afasta de nós no momento da tristeza, no momento da depressão, no momento da angústia. Somos nós que diminuímos esse espaço de Deus dentro de nós. Então nesse quarto dia dessa oração, como um trato de amizade, pense nisso. Pense que Deus, ele é o seu amigo, e para ele ficar perto de você, você tem que se esvaziar das coisas que não são dele. Da maldade, da discórdia, da tristeza. Acontece de a gente ficar triste, de a gente ficar preocupado, mas que isso não tome conta do nosso ser, que isso seja passageiro. E ela compara essa imagem e semelhança de Deus em nós como um castelo. E aqui nós temos um livro específico dela em relação a isso, que é As Moradas, o Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. É um livro muito bonito, eu ainda não terminei de fazer a leitura, mas ele fala que esse castelo, ele tem algumas moradas dentro desse castelo. São 7 moradas. E quando você está na vida mundana e que você entra nesse castelo, às vezes você olha para trás e ainda vê alguns vermes, né, que são as coisas do mundo que você deixou para trás. Então, quanto mais você vai alcançando novas moradas, você vai se purificando dessas coisas do mundo. Então, que nós possamos entender que nosso relacionamento com Deus, nós precisamos dar alguns passos, né? Você não consegue falar hoje, olha, entendi como é que funciona, eu sabia que eu queria rezar, mas não sabia como. Então, a partir de hoje, eu já vou estar extremamente próximo de Deus. Amanhã você vai ter uma intimidade daquelas que você nunca teve, e amanhã já vai ser o dia que você vai estar mudado e renovado? Não. Existem alguns passos para a gente chegar até lá, né? E Santa Teresa d'Ávila compara isso com as moradas de um castelo. Então, que nós possamos entender que para a gente chegar mais próximo de Deus, que é esse sol que está ao centro do castelo, nós precisamos largar os vermes para trás, né? Depois que você passa ali pela segunda morada, você vai ver que já não tem tantos vermes te acompanhando, porque eles não conseguem ficar na presença de Deus, não conseguem ficar expostos à luz desse sol, que é o nosso próprio Deus, de acordo com Santa Teresinha, aqui falando sobre o castelo, né? Então, Santa Teresa fala que nós precisamos deixar o cristal resplandecer. Essa descoberta por um Deus tão próximo é que nos leva a esse trato de amizade. Então nós temos que entender o quão Deus está próximo de nós, que Deus ele habita em nós, que nós precisamos passar por algumas moradas, né, dar alguns passos na fé para que a gente possa estar cada vez mais perto de Deus, e da mesma forma que nós progredimos, nós regredimos. Então, quando você progride, você começa a esquecer das coisas que não são de Deus. Quando você se dispõe a estar mais próximo de Deus, você vai alcançando novas moradas. Mas pode acontecer também de você regredir e voltar a habitar com os vermes. Muito forte isso, né, gente? Mas realmente isso que acontece. Devemos estar na presença de Deus como estamos na presença dos amigos.
há uns dias atrás, não me lembro se na segunda novena, nós falamos, né? Em relação a tratar o seu pai, tratar a sua mãe de uma forma e às vezes tratar Deus de uma forma diferente, né? Achando que ele está muito longe. Mas que nós possamos tratar Deus como você trata um amigo. Pensa aí agora no seu melhor amigo. Naquele amigo que você chega na casa dele, tem a intimidade de abrir a geladeira, sentar no sofá, bater um papo. Se ele estiver lavando vasilha, você até vai lá e ajuda ele. Então, a nossa intimidade com Deus, ela deve ser dessa forma. Se você vê que Deus está trabalhando, querendo trabalhar algo próximo a você, que você vá lá e ajude o Senhor a lavar as vasilhas, digamos assim, né? Ajude o Senhor na missão que nós, católicos, temos de evangelizar através da cruz de Cristo. Então, que você possa tratar Deus como um amigo. Pensa, Deus nos fez, Deus nos deu tudo que nós temos e às vezes nós tratamos ele com indiferença. É tão ruim quando você gosta muito de um amigo, mas esse amigo, às vezes ele te ignora. Quando chega um amigo novo, ele te despreza. Não é ruim quando você tem aquele amigo, lembra lá da época da escola, né? Ou um vizinho, ou alguém próximo de você, que é sempre seu amigo quando tá precisando de você. Depois que esse amigo não precisa mais, ele te ignora e te despreza. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus ele também fica triste com essas atitudes que nós temos. Então que nós possamos pensar nessa pergunta no dia de hoje. Você já pensou em se encontrar com Deus em seu íntimo e em manter com Ele um relacionamento de amizade? Não só um relacionamento de interesse? Oração final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, no mais livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa, para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre um alimento da sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui, para encerrar a nossa novena, vou deixar essa palavra aqui com a gente. Perfeição, caminho da perfeição. O próprio Deus fala na palavra: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então, se Deus nos deu essa oportunidade de sermos perfeitos, vamos nos esforçar para estar com Ele com um trato de amizade, através da oração. Encerramos o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, no 5º dia, nós vamos falar sobre a alma, jardim e horta de Deus. Olha que lindo, gente. Quem gosta de plantas aí, né? Olha. Jardim, um jardim de Deus. A nossa alma é um jardim e é uma horta de Deus. Já vai pensando nesse nosso tema de amanhã. Hoje nós falamos sobre esse trato de amizade. Pensa aí no dia de hoje, como é que você vai estreitar a sua amizade com Deus. Salve Maria!